Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo. Tá aí um dos pesadelos de todo criador de peixe, caixa d'água, o ambiente pequeno, aquaponistas, falta de energia elétrica. Estamos aqui sem energia desde as 7h30 aproximadamente da manhã, agora em torno de 9h30, já fazem 2 horas. Como eu já falei aí em outros vídeos, aqui não é muito comum terminar a energia elétrica e ficar sem por muito tempo. Sinceramente eu não lembro qual foi a última vez que demorou assim tanto para voltar. Eu tenho o sistema aqui de aquaponia há aproximadamente 1 ano e, se eu não me engano, é a segunda vez que acontece de acabar a energia. Da outra vez eu não lembro bem, mas voltou rapidinho. A outra vez foi um homem que bateu em um poste aqui na região, aí tiveram que desligar a luz para fazer as manutenções. Hoje eu não consegui descobrir ainda qual foi o motivo. A princípio não tinha nada programado, acordei de manhã sem energia. Então o que a gente vai fazer? Eu ainda não movimentei a água, não fiz nada, então tá 2 horas assim, do jeito que vocês estão vendo. Observei aí os peixes nesse período e estão nadando ainda no fundo, relativamente tranquilos. Como vocês sabem, nessa caixa aqui a gente tem apenas as carpas capim, deve ter em torno aí de 70 por aí, além dos cascudos, e elas estão pequenas, então não é uma lotação excessiva. A preocupação maior é nesse tanque aqui. Aqui a gente já tem, além dos cascudos, uma ou outra carpa húngara que ainda sobrou, e as tilápias. E as tilápias já estão maiores. Deve ter em torno também aí de umas 70 tilápias. Mas tilápias tem algumas aí já com 300 gramas, eu acredito. O que pelo tempo que a gente tem aqui é muito pouco. Mas isso aí a gente vai falar quando a gente fizer a biometria. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um baldinho similar a esse aqui, pegar a água daqui e devolver ela, jogar ela, levantar o balde. Vou tentar simular aqui mais ou menos o que eu vou fazer. Pegar a água mais do que isso aqui, que agora eu tô com uma mão só, sobe aqui um pouco a altura e joga na água. Esse processo ele quebra a tensão superficial da água e vai fazer a oxigenação. Pelo menos repor um pouquinho aí do que já foi consumido nesse período sem energia elétrica. Uma outra dica que eu já fiz aqui, e dependendo da densidade aí, do tamanho dos peixes, principalmente se for uma densidade mais baixa, peixes menores é possível fazer, é a seguinte: com a mão mesmo, afunda na água e faz esse movimento aqui, ó. Quebra também bastante a tensão superficial da água e vai oxigenar. Aí fica aí seu critério, o que for mais fácil, menos cansativo. Se é pegar a água com o balde ou alguma embalagem parecida, levantar e soltar de volta. Vou fazer esse processo aqui com a mão. Então eu vou fazer um pouco aqui, alguns minutos em cada uma dessas duas caixas. Nas caixas do outro lado, por enquanto eu não vou fazer, a gente tem apenas lambari em uma delas. Os lambaris são bem mais resistentes. E na outra a gente está só com os cascudos, então não tem necessidade. Então eu vou fazer aqui por alguns minutos, na sequência a gente retorna, verificar quanto tempo aí a gente continua sem energia ou eventualmente se ela já voltar. Acabei de fazer o processo aqui com o balde, em torno de 1 minuto em cada caixa. E aí lembrei de um detalhe que eu não falei aí na parte anterior. O que me permitiu deixar 2 horas, desde que terminou a energia até agora, sem mexer na água? E os peixes aí nadando no fundo, a gente não observou nenhuma anomalia. É o compressor. Eu não sei se eu falei para vocês aí em vídeos anteriores, eu acredito até que não. Mas desde que eu coloquei o compressor, o meu ppm do oxigênio dissolvido na água, ele chega a bater os 8. Depende do momento do dia, depende da temperatura, mas varia entre 6 e 8 ppm, o que é excelente para um sistema assim. Vocês lembram aí num vídeo anterior aí, chamado A Falácia do Venturi, eu falei para vocês sobre a ineficácia desse sistema de Venturi para oxigenar, para dissolver oxigênio na água, que eu nunca consegui passar de 4 ppm aqui, que é o parâmetro mínimo para criar peixe.
Sempre ficava entre 3 e 4 ppm com Venturi, nunca mais que isso. Por mais que estivesse fazendo muita bolha aqui, estivesse soprando bem, ele não dissolve o oxigênio assim tão bem na água como o pessoal acha. Então nunca passou de 3, 4 ppm. Se eu tivesse aqui apenas com os Venturis, provavelmente aí um pouco mais de meia hora depois da falta de energia, os peixes já começariam a sofrer, porque o oxigênio dissolvido ia acabar. Hoje é uma temperatura um pouco mais amena, mas não está frio. E aí com esses entre 6 e 8 ppm, eu falo entre 6 e 8 porque faz tempo que eu não medi mais. Desde que eu coloquei os compressores eu medi 1 ou 2 vezes e bateu aí nessa faixa, entre 6 e 8 ppm, o que é muito bom. Aí eu não me preocupei mais, eles funcionando aí direto, 24 horas por dia. Então esse foi um dos fatores que me permitiram ficar sem mexer aqui, quebrar a tensão superficial da água por em torno de 2 horas. Um outro detalhe aí que eu tive bastante sorte, hoje é um dia que eu não trabalho, então eu levantei até um pouquinho mais tarde. Quando eu levantei, minha esposa já relatou que estava aí há um tempo sem energia elétrica, desde as 7h30, como eu falei. E aí eu vim para cá observar. Agora, como eu falei, em torno de 9h30. E aí eu comecei aqui o processo de ajudar os peixes aí na oxigenação. E hoje é um dia que, se precisar ficar aqui o dia todo, eu não vou ter esse problema de não poder. Nesse caso foi mais sorte do que juízo. Eu estou há muito tempo já para instalar o meu sistema de backup, que basicamente ele vai ser composto aí por uma bateria, que vai ser recarregada aí normalmente na energia elétrica, na tomada da energia elétrica. A gente já tem energia solar aí aqui na residência. Então vai carregar aí normalmente para que quando acabe a energia da concessionária ele entre em funcionamento. Sistema bem simples aí, como muitos já tem. Mas eu acabei não comprando ainda os equipamentos que precisa, justamente porque a gente fica naquela garantia de que aqui não acaba muito energia, não é sempre que a gente tem esse problema, e a gente vai deixando, e às vezes chega numa situação como essa. Então eu vou continuar o processo aqui. Acho que de meia em meia hora eu vou fazer 1 minuto ou 2 aí de movimentação da água, observar como os peixes vão se comportar. Se precisar aumentar aí essa frequência, a gente aumenta. E aí eu retorno aí com as informações mais para frente. Olha aí que maravilha, pessoal. 4 horas depois voltou a eletricidade aqui, energia elétrica. Acabei de ligar o sistema aqui, voltar a oxigenação. Fiz o processo com o balde 3 vezes nesse período, a cada 40 minutos aí aproximadamente. Como a gente não está com excesso aqui de lotação, não precisou fazer mais. Mas acredito que, ou espero que tenha servido de lição. Eu vou, nas próximas semanas, aí correr atrás do sistema de backup. Eu já devia ter ido atrás, ainda não fui. Então vou trabalhar aí nos próximos dias para que a gente compre os equipamentos aí e consiga montar o nosso sistema de backup. Agradeço aí por ter assistido mais esse vídeo. Se puder, conta aí nos comentários a sua experiência com a falta de energia, se você já perdeu peixe aí ou se não perdeu, e o que você faz quando falta energia, ou se você sabe ou tem ou conhece um sistema que funcione aí sem energia elétrica, seja para situações emergenciais ou não. Deixa aí nos comentários. Agradeço por ter assistido o vídeo, um grande abraço e até o próximo.